Quando eu vi aquela onça grávida afundando na lama, entendi na mesma hora. Ou fazia algo naquele instante, ou ela e os filhotes morrem. Riam ali. Ela tentava erguer os olhos para o céu, como se pedisse a Deus que alguém aparecesse. Cada vez que mexia as patas, a lama fazia aquele som seco de sucção, puxando o corpo dela para baixo, como se quisesse engolir tudo. Quanto mais ela lutava, mais afundava. E ali percebi o verdadeiro inimigo. O lamaçal não tinha pressa, mas não perdoava. Os olhos estavam fundos, a respiração curta, o corpo tremendo de exaustão, a barriga pesada. Denunciava o pior e o mais urgente. Ela estava prenha e, ao redor, o barro contava a história inteira. Marcas antigas de luta, trilhas repetidas, tentativas frustradas de sair. Ela não tinha caído. Ali naquela manhã, estava presa havia 3 dias. 3 dias sem caçar. 3 dias presa na lama fria. 3 dias grávida. Perdendo forças e tempo, acordei antes do sol naquele dia, como faço há 52 anos. Junho no interior de Goiás corta a pele de frio de madrugada e depois castiga no meio do dia. A casa estava silenciosa, vazia, do mesmo jeito desde que a Isabela se for. 3 anos já. Ainda manhãs em que espero ouvir a voz dela chamando da varanda. Mateias, o café está pronto, mas nunca vem. Ou o vento e o canto distante de algum passarinho. Tomei meu café forte, vesti a camisa de manga comprida, calcei as botinas gastas, peguei o chapéu de couro do meu pai e o alforje com corda, ferramentas e o cá. Tio, a fazenda não é grande, terra herdada, pasto cansado, cerca pedindo reparo toda semana, mas é tudo que tenho. E se eu perdesse aquilo, não teria para onde ir. Montei no trovão e segui pela estrada de terra, indo checar a parte baixa perto da reserva, onde a água sempre embola quando chove. O sol começava a pintar o céu de laranja e rosa, bonito de doer. Isabela sempre parava para olhar o nascer do sol. Eu reclamava da pressa. Agora eu via sozinho. E o céu parecia menos vivo. A geada da noite ainda branqueava as pontas do capim nos lugares de sombra. O trovão pisava firme. Conhecia aquele caminho melhor do que eu. Meu corpo doía dos anos de vida. Giro esquerdo rangendo, costas sempre reclamando, mas parar não era opção. Homem sozinho que para de trabalhar começa a morrer. Aos poucos, foi ali perto do brejo que ouvi um som estranho. Não era vento, não era bicho cavando. Era um gemido rouco, cansado, sofrido. Um som que parecia quase humano na dor. O trovão empim. As orelhas e parou sozinho. Desci devagar, amarrei-o num galho e fui a pé, pisando com cuidado na borda do lamaçal. E então eu vi uma onça pintada fêmea, adulta, enorme, mas vencida. Metade do corpo afundado na lama grossa, a pelagem amarela colada de barro. As patas tentavam empurrar o chão, mas só afundavam mais. A barriga grande se contraía de leve a cada esforço. O corpo já dava sinais de que o parto podia acontecer ali mesmo, se a chuva voltasse. Aquele lamaçal viraria um túmulo. Quando ela me notou, tentou rosnar. O som saiu fraco, quebrado. Não era ameaça, era instinto puro, tentando sobreviver. Os olhos dela estavam quase sem vida. A respiração vinha irregular, com pausas longas, como se cada fôlego custasse tudo o que ela ainda tinha. Eu fiquei parado, brigando com o coração. Se eu chegasse perto demais, ela podia me atacar e me matar ali. Se eu não fizesse nada, ela morria e os filhotes morreriam junto, sem nunca ver a luz do dia. Ajoelhei a uma distância segura, abri o cantil e derramei um pouco de água numa parte firme da terra. A língua dela saiu seca, rachada. Ela lambeu a lama molhada com desespero. Aquela cena apertou meu peito, de um jeito que doeu fisicamente. Foi ali que a verdade me atingiu como um soco. Qualquer decisão agora teria um preço. Eu podia perder a vida, podia perder a fazenda, podia perder tudo que meu pai deixou. Mas se eu fosse embora, perderia algo pior. A capacidade de conviver comigo mesmo. Olhei ao redor. O sol já estava mais alto, mas o frio da terra molhada subia das botas. O cheiro de barro podre enchia meu nariz. Ao longe, um gavião traçava círculos no céu, esperando.
A natureza é assim, não julga, não perdoa, só espera. Pensei na Isabela, ela teria ficado ali, parada, com as mãos na cintura, olhando para mim com aquele jeito dela. Mateias, você sabe o que tem que fazer? Sim, eu sabia. Voltei para o trovão, peguei a corda e as ferramentas no alforge. As mãos tremiam. Não era só medo, era a consciência do peso daquele momento. Porque eu sabia, se eu errasse, eu podia morrer. Mas se eu não agisse, ela certamente morreria. E naquele lamaçal silencioso, diante de uma vida pedindo socorro, fiz a única coisa que meu coração permitiu. Eu respirei fundo, senti o ar frio entrando nos pulmões. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela respiração cansada da U. E sai pelo bater do meu próprio coração. Coragem não é não ter. Medo é agir mesmo quando o medo manda você fugir. Dei o primeiro passo em direção ao lamaçal. O primeiro passo dentro do lar. Lamaçal foi como entrar numa boca que queria me engolir. A bota afundou até o tornozelo. A lama era fria, grudenta, densa. Fazia aquele som de sucção que arrepia a espinha. Dei mais um passo, depois outro. Cada movimento era calculado, lento, testando onde pisar. A corda estava enrolada no ombro, pesada e áspera contra a camisa. O coração batia tão forte que eu sentia o pulso no pescoço. A onça me observava, os olhos amarelos, opacos de cansaço. Seguiam cada movimento meu. Ela não rosnou dessa vez, apenas respirava com aquele som rouco que parecia um fole velho. A barriga subia e descia, devagar demais. Eu podia ver as costelas marcadas sob a pelagem suja de barro. 3 dias presa ali, 3 dias sem comer, 3 dias lutando contra a terra que a puxava para baixo. Parei a uns 4 metros dela, perto demais para fugir se ela atacasse. Longe demais para fazer alguma coisa útil, mas era o limite. Se eu chegasse mais perto naquele estado, o instinto dela podia falar mais alto. Que a fraqueza, calma, moça, falei baixo, mais para mim mesmo do que para ela. Eu não vim te machucar. A voz saiu trêmula. Percebi que estava com medo, medo de verdade. E não daquele medo que passa, daquele que gruda na garganta e faz você pensar se não seria melhor voltar, buscar ajuda, chamar alguém. Mas quem? A fazenda mais próxima ficava a 12 quilômetros. O Tiago, meu vizinho, tinha mais de 70 anos e o giro pior que o meu. O Iboma levaria horas para chegar, se é que viria, e 3 horas era tempo que aquela onça não tinha. Olhei para a barriga dela. Ai, mexia, de leve, mas mexia. Os filhotes estavam vivos ali dentro, lutando para nascer num corpo que já não tinha forças para segurar a própria vida. Foi quando a decisão deixou de ser minha. Desenrolei a corda devagar. Era uma corda boa, de sisal, que meu pai usava para puxar tora de madeira, grossa, resistente. Fiz um laço largo, bem largo, e comecei a balançar com cuidado. Pense, hei de acertar na primeira. Se errasse, ela podia se assustar. Se debater, afundar ainda mais. Respirei fundo, mirei e joguei. O laço passou por cima da cabeça dela e caiu na água lamacenta ao lado. Puxei devagar, arrastando a corda pela superfície, até que o laço ficasse posicionado embaixo do corpo dela, na altura do peito, logo atrás das patas dianteiras. Ela rosnou, fraco, mas rosnou. Eu sei, moça, eu sei que dá, mas é a única chance. Amarrei a outra ponta da corda num tronco grosso de aroeira que ficava uns 5 metros atrás de mim, na terra firme. A aroeira estava velha, retorcida, mas tinha raiz funda e ia aguentar. Agora vinha a parte mais difícil. Eu precisava fazer com que ela se mexesse. Precisava que ela usasse as forças que ainda tinha para tentar. Sair enquanto eu puxava a corda, sozinho. Eu não conseguiria tirar uma onça adulta da lama, mas se ela ajudasse, se ela empurrasse com as patas traseiras enquanto eu puxava, talvez. Peguei um galho comprido que estava caído perto do lamaçal. Fui me aproximando pela lateral devagar, cada passo uma eternidade. A lama chupava minhas botas com força. Eu sentia o peso aumentar. A cada movimento, quando cheguei perto bastante, cutuquei de leve a parte traseira dela com o galho. Nada. Cutuquei de novo, um pouco mais forte. Ela virou a cabeça, os olhos se encontraram com os meus, e naquele momento
eu juro. Vi algo além do instinto, vi cansaço, vi desistência, vi uma mãe que sabia que ia morrer. Não, eu falei. E minha voz saiu mais firme. Não desiste agora. Seus filhos estão vivos aí dentro. Você não vai deixar eles morrerem sem tentar. Cutuquei de novo. Dessa vez ela reagiu. As patas traseiras se mezeram, fracas, trêmula. Mas se mezeram. Ela tentou empurrar. A lama fez aquele som horrível de sucção, mas o corpo dela se moveu uns 2 centímetros para frente. Isso, moça, de novo. Larguei o galho e corri para a corda. Agarrei com as 2 mãos e puxei com tudo que eu tinha. As costas gritaram de dor, os braços tremeram, as botas escorregaram na lama, mas eu forcei, puxei, ganhei de esforço. A empurrou de novo. O corpo dela se moveu mais um pouco. Puxei mais forte. Sente algo estalar nas costas. Não era bom, mas não podia parar. Vamos. Ela empurrou, eu puxei. A lama resistiu, mas nós éramos 2 lutando contra ela agora. Centímetro por centímetro, o corpo da onça começou a sair. A lama não queria soltar. Fazia aquele barulho de coisa sendo arrancada. A força. As patas dianteiras dela apareceram, cobertas de barro, machucadas, mas apareceram. Puxei mais. As patas traseiras começaram a se soltar. Mais um pouco, só mais um pouco. A onça deu um último empurrão desesperado. Eu puxei a corda com tanta força que caí para trás, quando o corpo dela finalmente se libertou do lamaçal e deslizou pela terra molhada até a borda firme. Fiquei deitado na lama, respirando rápido, o peito subindo e descendo. Demorei uns segundos para entender o que tinha acontecido. Ela estava fora. Levantei devagar, cada músculo do corpo reclamando. Olhei para a onça. A dela estava deitada de lado, respirando rápido, coberta de lama dos bigodes até a ponta do rabo. As patas tremiam, a barriga subia e descia num ritmo irregular. E então eu vi sangue. Tinha sangue misturado com a lama nas patas traseiras dela. O coração disparou de novo. O parto tinha começado. Olhei ao redor desesperado. Ali era terra aberta, exposta. Se os filhotes nascessem ali no frio, molhados, sem abrigo, não sobreviveriam. E ela estava fraca demais para se mover sozinha. Pensei rápido. A 100 metros dali tinha uma gruta pequena, uma formação de pedra que criava um abrigo natural. Meu pai guardava ferramentas ali. Antigamente, era seco, protegido do vento, escondido. Mas como levar uma onça de mais de 70 quilos até lá? Olhei para o trono. Não amarrado mais atrás. Ele bufou nervoso, senti o cheiro da onça e não gostava nada daquilo. Confia em mim, velho, falei, me aproximando dele. Só dessa vez, desamarrei ele trouxe. Devagar, falando baixo, acalmando. Ele resistiu, pusou as rédeas. Mas eu segurei firme. Quando chegamos perto da onça, ele parou e não quis dar mais um passo. Não podia culpá-lo. Amarrei a corda cá. Ui ainda estava em volta do corpo da onça, na sela do trovão. Ele ia puxar. Eu ia guiar pela rédea curta e segurar a cabeça da onça para evitar que ela mordesse as próprias patas ou se debatesse. Se no caminho era loucura, pura loucura, mas não havia outro jeito. Vamos lá, moça, aguenta mais um pouquinho. Peguei a cabeça dela com cuidado, sentindo pelo úmido o peso da mandíbula. Ela estava quente, febre, não era bom sinal. Anda, trovão, devagar. O cavalo hesitou, mas obedeceu. Começou a andar passo a passo, puxando o corpo da onça pela terra. Ela grunhiu baixo, um som de dor que cortou meu coração, mas não se debateu. Estava fraca demais. Os 100 metros pareceram quilômetros. O sol já estava alto. Quando chegamos na gruta, desamarrei a corda e arrastei a onça para dentro com minhas próprias mãos, puxando pela corda e empurrando pelas patas traseiras, suando frio de esforço e medo. Dentro da gruta, a temperatura era mais amena. O chão era de pedra lisa, coberto de folhas secas que o vento tinha trazido. Não era perfeito, mas era melhor do que a terra aberta. Soltei a corda do corpo dela com cuidado. Ela estava respirando rápido demais agora. A barriga contraía. Em espasmos, os olhos fechados.
O parto estava próximo. Corri até o trovão, peguei o que tinha no alforge, um pedaço de lona velha, uma faca, o cantil com água. Voltei correndo para a gruta. Estendi a lona no chão ao lado dela. Não sabia se ia servir para alguma coisa, mas precisava fazer algo. Me sentir útil, me sentir menos impotente diante daquilo tudo. Ela abriu os olhos, me olhou e, dessa vez, não tinha medo naquele olhar, não tinha raiva. Tinha apenas cansaço e, talvez, só talvez, um pouco de reconhecimento. Sentei encostado na parede da gruta, a uns 2 metros dela, e esperei. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Agora era com ela e com Deus. O tempo passou devagar. Ouvi a minha própria respiração misturada com a dela. O vento batia lá fora. Uma cigarra começou a cantar. A vida continuava, indiferente ao drama que acontecia naquela gruta perdida no interior de Goiás. E então, quando o sol começou a inclinar para o oeste, ela deu o primeiro grito. Um som que eu nunca tinha ouvido antes. Um som de dor, de esforço, de vida lutando para nascer. Fechei os olhos e rezei. Rezei como não rezava desde o enterro da Isabela. Rezei para que aqueles filhotes nascessem vivos. Rezei para que ela tivesse forças. Rezei para que tudo aquilo não fosse em vão. E no silêncio daquela gruta, entre a lama e a vida, entre a morte que não dava e a esperança que teimava, eu entendi uma coisa. Às vezes, salvar uma vida é a única forma de salvar a própria. O primeiro filhote nasceu quando o sol já estava se pondo. Ouvi tudo, e de segundo, cada contração, cada grito abafado que saía da garganta daquela mãe que lutava com as últimas forças que lhe restavam. A onça se contorcia na lona, as patas arranhando a pedra, o corpo inteiro tremendo. Eu queria ajudar, queria fazer alguma coisa, mas sabia que não podia. Aquilo era território dela, aquilo era entre ela e a natureza. Eu era apenas uma testemunha, um intruso permitido. Naquele momento sagrado, quando o filhote finalmente deslizou para fora, envolto numa membrana translúcida, meu coração parou. Ele não se mexia. A mãe virou a cabeça exausta e começou a lamber o pequeno corpo com a língua áspera, lambia com urgência, com desespero, tentando limpar, tentando acordar, tentando trazer vida para aquele pedacinho de carne molhada que jazia imóvel na lona. Eu segurei a respiração. Vamos, pequeno, vamos. Ela lambeu mais forte e empurrou o filhote com o focinho, lambeu de novo e de novo. Então, como um milagre, o filhotinho se mexe. E foi um movimento pequeno, apenas uma patinha que se contraiu, mas foi suficiente. Ele abriu a boca e deu o primeiro grito, fino, agudo, molhado, o som mais bonito que eu já tinha ouvido na vida. Ante lágrimas quentes descendo pelo meu rosto. Nem percebi que estava chorando. Fazia anos que não chorava, desde o velório da Isabela, quando segurei a mão dela pela última vez e ela já esteve fria. Mas ali, naquela gruta, vendo aquele filhote lutar para respirar, vendo a mãe lamber com um cuidado infinito, limpando, aquecendo, protegendo, ali eu não consegui segurar. A onça pusou o filhote para perto da barriga com uma pata. O pequeno, cego ainda, guiado apenas pelo instinto e pelo cheiro, começou a procurar. A boquinha abria e fechava, as patinhas empurravam o ar até que encontrou. Começou a mamar, e foi quando a mãe deu outro grito. O segundo filhote estava vindo. Ela se contorceu de novo. O corpo já não tinha mais forças, mas a natureza não pede licença. Não espera a recuperação. Quando é hora, é hora. Esse nasceu mais rápido, deslizou para fora, já se mexendo, já gritando, menor que o primeiro, mais franzino, mais vivo, muito vivo. A mãe repetiu o ritual. Lambeu, limpou, empurrou para perto do irmão. Agora eram 2. Mamando, 2 corpos pequenos e molhados grudados na barriga da mãe. Esperei, olhei para a barriga dela. Ainda estava inchada, ainda se movia. Ia mais, mas ela não gritou de novo. Apenas deitou a cabeça na pedra, os olhos meio fechados, respirando rápido demais. O peito subia e descia num ritmo irregular, assustador. 15 minutos se passaram, depois 20, depois meia hora. Nada. Os 2 filhotes mamavam,
fazendo aquele barulhinho de sucção, mas a barriga dela ainda se mexia de leve. Eu tinha certeza, tinha mais. Ali dentro, mas ela não tinha mais forças. Me levantei devagar. As pernas estavam dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Me aproximei. 1 passo, 2 passos. Ela abriu os olhos e me olhou, mas não rosnou, não se mexeu. Estava morrendo. Eu via nos olhos dela aquela resignação, aquela aceitação de que tinha feito o que podia, tinha trazido 2 filhos o mundo. Agora podia descansar. Não falei e minha voz ecoou. Na gruta, não desiste agora. Tem mais um aí dentro. Eu sei que tem. Ela apenas respirou, um sopro longo e cansado. Olhei ao redor desesperado. Pensei em todas as vezes que tinha ajudado vacas a parir. Pensei nas noites que passei no curral com a mão dentro da matriz, puxando o bezerro emperrado. Pensei no doutor Henrique, veterinário de Goiânia, me ensinando onde pressionar, como estimular. Mas aquilo era uma vaca, isso era uma onça que podia arrancar minha mão com uma mordida, mas também era uma mãe. E mãe é mãe, não importa a espécie, me perdoa pelo que eu vou fazer. Morei as mãos no cantil, respirei fundo 3 vezes e me ajoelhei ao lado dela. Coloquei a mão na barriga inchada, senti o movimento lá dentro, fraco, mas estava lá. Comecei a pressionar de leve, massageando em movimentos circulares, tentando estimular, tentando ajudar aquele último filhote a encontrar o caminho. Fazia isso com as vacas quando a contração parava. A onça grunhiu baixo, quase inaudível. Eu sei que dá, mas você precisa tentar mais uma vez. Pressionei um pouco mais forte, seguindo o formato da barriga, sentindo onde estava a criatura lá dentro. Ela contraiu. Foi uma contração fraca, mas foi isso mesmo. De novo, continuei massageando, pressionando, estimulando. Ela contraiu de novo. Bem pouco mais forte dessa vez, e de novo. E então, com um último esforço que pareceu sugar toda a vida que ainda restava nela, o terceiro filhote nasceu, caiu na lona, envolto na membrana, imóvel. Meu coração afundou. A mãe tentou levantar a cabeça para lamber, mas não conseguiu. A cabeça caiu de volta na pedra, os olhos se fecharam. Olhei para o filhote, não se mexia. A membrana cobriu o foco. E o pequeno, ele estava sufocando. Não pensei, apenas agi. Peguei o filhote nas mãos. Era pequeno, menor que os outros 2 e pesado de líquido. Com os dedos trêmulos, rasguei a membrana em volta do focinho. Limpei a boquinha minúscula, soprei de leve. Nada. Virei ele de cabeça para baixo, como tinha visto fazer com o bezerro. Balancei de leve. Líquido escorreu. Nadei a ponto não. Coloquei ele na palma da mão e massageei o peitinho com o polegar. Pequenos movimentos circulares. Pressionei de leve, soltei. Pressionei de novo. Respira, por favor, respira. Pressionei mais uma vez. Cis. E ele torceu. Foi uma tosse molhada, minúscula. E então respirou. E então gritou. Um grito fino, agudo, furioso de estar vivo. Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Segurei aquele filhotinho. Na mão, sentindo o coraçãozinho bater rápido contra a minha palma, sentindo o calor da vida que teimou em não desistir. Olhei para a mãe, ela tinha aberto os olhos, me observava. E naquele olho, tinha algo que eu nunca pensei que veria nos olhos de uma onça. Selvagem, gratidão. Coloquei o terceiro filhote junto dos irmãos. Ele se arrastou, encontrou a barriga da mãe, começou a mamar. Ora eram 3 milagres pequenos e molhados lutando pela vida. A mãe levantou a cabeça com esforço e começou a lamber o terceiro filhote devagar, exausta, mas com cuidado, limpando, aquecendo, amando do jeito que sua mãe sabe amar. Me afastei, sentei encostado. Na parede da gruta de novo, as mãos tremiam, o corpo inteiro tremia do esforço, do medo, da emoção de tudo aquilo. A noite tinha chegado. Lá fora, o céu estava escuro, coberto de estrelas. Dentro da gruta, apenas a luz fraca da lua entrando pela abertura iluminava a cena. Uma mãe e seus 3 filhos vivos, contra todas as probabilidades. Peguei o cantil e bebi o resto da água. Estava com fome, com frio, com o corpo doendo,
mas não ia sair dali. Não, naquela noite, tirei a camisa e estendi sobre os filhotes. Como um cobertor improvisado, eles precisavam de calor. A temperatura ia cair ainda mais durante a madrugada. A onça me olhou quando fiz isso. Não reagiu, apenas fechou os olhos de novo. Mianco. Estei na pedra, abraçando os joelhos, tentando me manter. Aquecido com apenas a camiseta. O frio da noite já começava a entrar na gruta. Meu corpo doía em lugares que eu nem sabia que existiam. As costas latejavam onde tinha estalado, as mãos estavam arranhadas, sujas de lama e sangue. Mas eu estava vivo, e eles estavam vivos. Olhei para aquela família. A mãe respirava mais devagar. Ora mais calma. Os filhotes mamavam, fazendo aquele som de sucção. Um deles soltou um piadinho fino. Outro se mexeu, procurando uma posição melhor. Era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. E ali, no silêncio daquela noite fria de junho, eu entendi uma coisa que tinha esquecido nos últimos 3 anos. Eu tinha passado tanto tempo sozinho, tanto tempo apenas sobrevivendo, apenas existindo, que tinha esquecido o que era sentir, o que era se importar, o que era lutar por algo, além da próxima cerca que precisava consertar. E Isabela sempre dizia: Mateias, vó, precisa de um propósito. Trabalho é importante, mas não é tudo. Precisa ter algo que faça seu coração bater mais forte. Eu nunca entendi direito. Achava que o trabalho era suficiente, que manter a fazenda era o bastante. Mas ali, vendo aqueles 3 filhotinhos mamando, vendo a mãe finalmente descansando, depois de uma luta que durou dias, ali eu entendi: propósito não é sobre o que você faz, é sobre por que você faz. E naquela noite, meu propósito era simples: garantir que aquela família sobrevivesse até o amanhecer. Me encolhe mais, tentando conservar o calor do corpo. Ia ser uma noite longa, fria, difícil, mas eu não estava sozinho. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava sozinho. Fechei os olhos, mas não dormi. Apenas escutei. Escutei a respiração da mãe. Escutei os piadinhos dos filhotes. Escutei o vento lá fora batendo nas pedras. Escutei meu próprio coração batendo. E pela primeira vez em muito tempo, aquele som não parecia mais vazio, parecia vivo. Acordei com o som de trovão. Não sabia que tinha dormido. Meu corpo tinha simplesmente desligado em algum momento da madrugada, vencido pelo cansaço. Agora acordava com o pescoço duro, as costas gritando, ou de dor e um frio que cortava até os ossos. A gruta estava mais escura. Olhei para a abertura e vi o céu carregado, cinza chumbo, pesado de chuva. Outro trovão ecoou mais perto. À vez o vento tinha mudado de direção e agora entrava na gruta, trazendo um cheiro forte de terra molhada e tempestade chegando. Olhei para a família de onças. Os filhotes dormiam amontoados contra a barriga da mãe, embaixo da minha camisa. 3 bolinhas pequenas subindo e descendo no ritmo da respiração. A mãe estava acordada, me observando, os olhos ainda cansados, mas mais vivos que ontem. Ela tinha bebido água da poça que se formou perto da entrada da gruta durante a noite. Me levantei devagar, cada movimento uma tortura. Tinha 52 anos, mas naquela manhã parecia ter 80. Fui até a entrada da gruta e olhei lá fora. O trovão não estava mais onde eu tinha deixado. O coração disparou. Trovão, trovão. Saí da gruta, olhando para todos os lados. A corda que eu tinha usado para amarrá-lo estava no chão. Cortada? Não, não cortada. Roída. Algum bicho tinha roído a corda durante a noite e ele fugiu. Ou pior, procurei por sinais de luta. Sangue, pelo, marcas na terra. Nada. Ele simplesmente tinha ido embora. Provavelmente com medo do cheiro da onça, assustado pelos sons da noite. Não podia culpá-lo. Era instinto. Mas agora eu estava a pé. A fazenda ficava a 8 quilômetros dali. 8 quilômetros de estrada de terra, mato fechado, uma tempestade chegando, outro trovão, agora bem em cima. As primeiras gotas começaram a cair, grossas, pesadas, frias. Voltei correndo para a gruta. A tempestade chegou com força. Em minutos, a chuva virou dilúvio. O vento uivava lá fora como bicho ferido.
Raios cortavam o céu, iluminando a gruta em flashes brancos e violentos. O trovão sacudia a terra. A água começou a entrar na gruta. Primeiro era só algumas gotas, depois virou goteiras, depois começou a escorrer pelas paredes de pedra. O chão foi ficando molhado. A poça perto da entrada começou a crescer. Olhei para os filhotes. Ainda dormiam, mas a água estava se aproximando. Peguei a lona que estava debaixo da mãe e tentei formar uma barreira. Empilhei pedras, folhas secas, galhos que encontrei no fundo da gruta, qualquer coisa para impedir que a água chegasse neles, mas não estava funcionando. A chuva aumentava, o vento mudava de direção. A água entrava por todos os lados. Agora, a mãe onça se levantou, cambaleou um pouco, ainda fraca, mas se levantou, pegou um dos filhotes pela nuca, com a boca, do jeito que gatas fazem, e levou para o fundo da gruta, para o ponto mais alto, onde a água ainda não tinha chegado. Voltou e pegou o segundo. Quando foi pegar o terceiro, o menor, ela vacilou, as pernas tremeram, quase caiu. Corri e peguei o filhotinho com cuidado. Ela rosnou, foi um rosno baixo, de advertência. Me parei no lugar, segurando o filhote que pai. Ei, vem fino na minha mão. Nossos olhos se encontraram. Ela respirou fundo, olhou para o filhote na minha mão, olhou para mim então, lentamente, se afastou. Foi a coisa mais incrível. E já vi uma onça selvagem confiando em mim, um homem, o predador dos predadores dela. Levei o filhote até onde os irmãos estavam e coloquei junto deles. A mãe chegou logo depois, deitou e pousou os três para perto. Começou a lambê-los, verificando se estavam bem. Estendi a lona sobre eles como uma tenda improvisada. Prendi as pontas com pedras para formar um abrigo. Não era perfeito, mas ia proteger da água que escorria pelas paredes. A tempestade durou horas. Fiquei sentado na entrada da gruta, vendo a chuva cair com uma violência que assustava. O céu estava tão escuro que parecia noite de novo. Os raios não paravam. Um caiu tão perto que senti cheiro de queimado. Pensei na fazenda. Será que o telhado da casa estava aguentando? E o curral, as cercas. Pensei no trovão. Será que tinha encontrado abrigo? Ou estaria perdido no mato, assustado, sozinho? Pensei em mim mesmo, em como tinha saído ontem de manhã, só para checar cerca e agora. Aí estava ali, preso numa gruta com uma onça e 3 filhotes, recém-nascidos, sem cavalo, sem comida, com uma tempestade lá fora que não dava sinais de passar. A vida muda rápido assim. Num piscar de olhos, tudo que você planejou vira pó. Isabela costumava dizer que a gente não escolhe os momentos importantes da vida. Eles chegam sem avisar e a gente só tem 2 opções: enfrentar ou fugir. Eu tinha escolhido enfrentar e agora estava pagando o preço, ou recebendo a recompensa. Ainda não sabia direito qual dos dois era. A chuva começou a diminuir lá pelo meio da tarde. Os trovões ficaram mais distantes. O vento acalmou, mas o estrago estava feito. Quando saí da gruta para verificar, vi que o lamaçal onde encontrei a onça tinha virado um lago. A água lamacenta cobria tudo. Se ela ainda estivesse presa lá, teria se afogado com certeza. O caminho de volta para a fazenda tinha desaparecido. No lugar da estrada de terra, tinha agora um rio improvisado de água barrenta, correndo morro abaixo. Impossível atravessar a pé. Estava ilhado. Voltei para a gruta, molhado até os ossos, tremendo de frio. A onça me observou entrar. Os filhotes mamavam, alheios a tudo. Pelo menos, eles estavam bem, quentes, protegidos, alimentados. Eu, por outro lado, estava com fome, com frio, molhado e começando a sentir febre. Sentei no fundo da gruta, longe da entrada, longe da água, e me encolhi, tentando parar de tremer. Os dentes batiam, o corpo todo doía. Foi quando senti algo quente perto de mim. Abri os olhos. A onça tinha se movido, tinha saído de perto dos filhotes e vindo na minha direção. O coração disparou. Será que ela ia atacar? Será que agora que os filhotes estavam seguros, ela ia me ver como ameaça? Mas ela não atacou. Ela simplesmente deitou ao 2 metros de mim, virou de lado, de forma que ficasse entre mim e os filhotes, mas não ameaçadora, apenas ali, compartilhando o espaço,
compartilhando o calor, fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem de novo, não de medo dessa vez, de algo que eu não conseguia nomear, algo entre gratidão e assombro. Dormi não sei quanto tempo, mas quando acordei, a febre tinha piorado, a cabeça leidável, o corpo alternava entre calafrios e ondas de calor, a garganta doía. Tentei me levantar, mas as pernas não obedeceram. Caí de volta no chão de pedra. A visão embaçou. Ouvi os filhotes piando ao longe. Ou será que era perto? Não conseguia mais distinguir distância. Não conseguia mais distinguir nada direito. Vi a silita da onça se aproximando. Ou talvez fosse só delírio. Talvez fosse a febre me pregando peças. Sente algo quente e áspero no meu rosto. Ela estava me lambendo, do mesmo jeito que lambia os filhotes, com aquela língua áspera, úmida, passando pela minha testa, pelo meu rosto, tentando me acordar, tentando me manter vivo. Eu ri, ou tentei rir, saiu mais como um gemido, uma onça me lambendo, tentando me salvar, assim como eu tinha salvado ela. O mundo tinha ficado de cabeça para baixo, ou talvez tivesse finalmente se endireitado. Não sei quanto tempo fiquei ali, entre a consciência e a escuridão. As horas se misturavam, o tempo perdia o sentido. Às vezes acordava e via a luz do dia, às vezes acordava e tudo estava escuro, mas sempre quando acordava, ela estava ali deitada perto de mim, vigiando, protegendo. Os filhotes cresciam, eu ouvia eles se mexendo, piando, mamando. A vida deles continuava, enquanto a minha parecia escorregar pelos dedos. Num dos momentos de clareira, consegui me arrastar até a entrada da gruta. A água tinha baixado, o céu estava limpo. Quanto tempo tinha se passado? Um dia, 2, 3. Olhei para minhas mãos, estavam trêmulas, fracas, pálidas. Toquei o rosto e senti a barba crescida mais do que o normal. Dias, tinha se passado dias. Tentei me levantar, mas a tontura me derrubou de volta. Foi quando ouvi, ao longe, muito longe, mas era inconfundível, um cavalo relinchando. Trovão? Minha voz saiu rouca, fraca. Tentei gritar mais alto. Trovão. O relincho de novo, mais perto. Juntei todas as forças que me restavam e gritei: aqui, tu aqui. E então, vindo pela trilha, molhado, sujo de lama, mas vivo, estava o trovão, e montado nele, usando meu chapéu, que devia ter caído em algum lugar, vinha o Tiago, meu vizinho. Atrás dele, mais 2 homens a cavalo. Me arraste. E até a entrada da gruta. Aqui, Tiago me viu. Esporeou o cavalo e veio em disparada. Desceu antes mesmo do cavalo parar completamente. Matei-as. Caramba, homem, a gente te procurando há 3 dias. O trovão apareceu na minha fazenda sozinho. Com a sela ainda, pensei que você tivesse morrido. 3 dias. Eu tinha ficado 3 dias naquela gruta. Tiago me segurou pelos ombros, olhando meu rosto com preocupação. Você tá queimando, hein? Febre, precisa de médico. Vamos sair daqui. Não consegui falar direito. Não, o PUSS o ponto com N. Não pode. Você tá morrendo? Matei-as. Apontei para dentro da gruta. Tem uma família lá. Dentro, Tiago franziu a testa, olhou para dentro da gruta e congelou. A onça estava em pé agora, entre nós e os filhotes. Protetora, alerta, pronta para defender. Meu Deus do céu. Tiago sussurrou. Matés, isso é uma onça. Eu sei. Com filhotes, eu sei. E você tá? Vou. Ele ficou aqui com eles. Ela estava presa na lama, grávida, ia morrer. Os filhotes nasceram aqui. Eu não podia deixar. Tiago me olhou como se eu tivesse enlouquecido, e talvez tivesse mesmo. Os outros 2 homens se aproximaram. Um deles era o Raimundo, que tinha uma propriedade perto da reserva. O outro eu não conhecia. E agora, Tiago perguntou: como a gente tira você daqui sem que ela ataque? Olhei para a onça. Ela me olhou de volta. E então fiz algo que nem eu acreditei que ia fazer. Me soltei de Tiago e me arrastei de volta para dentro da GLUT. Mateias, você enlouqueceu. Cheguei perto da Sá. Ela rosnou, baixo, mas rosnou. Tá tudo bem, moça. São amigos. Vieram me buscar.
eu preciso ir, preciso me cuidar, mas vocês vão ficar bem, já tá tudo bem agora, estende a mão devagar. Eric, ela cheirou, e então, para meu espanto e de todo mundo que assistia, ela encostou o focinho na minha mão por um segundo, apenas um segundo, mas foi o bastante. Era uma despedida, um agradecimento, um reconhecimento de que, por alguns dias, duas espécies que deveriam ser inimigas tinham sido família. Me afastei devagar, olhei para os filhotes uma última vez. Já estavam maiores, mais fortes, os olhinhos ainda fechados, mas já se mexendo mais, já explorando o mundo ao redor. Iam ficar bem, ela ia cuidar deles. Saí da gruta com a ajuda de Tiago. As pernas mal me sustentavam. Me colocaram no cavalo do Raimundo. Tiago montou atrás, me segurando para que eu não caísse. Antes de partir, olhei para a gruta uma última vez. A onça estava na entrada, sentada, apenas observando. Nossos olhos se encontraram e eu soube que ela entendia, assim como eu entendia. Alguns encontros mudam a gente para sempre. Enquanto cavalgávamos de volta, o sol começava a se pôr. O céu ficava vermelho, depois laranja, depois rosa. Era bonito, tão bonito que doía. Isabela teria amado aquele pôr do sol e, pela primeira vez em 3 anos, pensar nela não me fez querer fugir, fez-me sentir grato. Grato por ter tido, grato por ter amado, grato por ter vivido. A febre me levou de novo antes de chegarmos na fazenda, mas dessa vez eu não tinha medo, porque eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu tinha feito algo que valia a pena, tinha salvado uma vida e, no processo, tinha encontrado a minha de novo. Acordei num quarto que não era o meu. As paredes eram brancas, limpas, com cheiro forte de desinfetante. Uma janela deixava entrar a luz do sol, filtrada por cortinas finas. Ouvi vozes ao longe, passos apressados no corredor, o bico constante de algum aparelho. HUSP e cair ponto, TNT e me sentar. Mas o corpo não obedeceu. Estava fraco demais. A cabeça pesava como se fosse de chumbo, a boca seca, a garganta arranhando. Calma, matei-as, devagar, virei a cabeça e vi a dona Celina, esposa do Tiago, sentada numa cadeira ao lado da cama. Ela tinha os olhos vermelhos, inchados. Tinha chorado. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca, quase irreconhecível. 5 dias, ela segurou minha mão. Você ficou 5 dias desacordado. Pneumonia dupla. O médico disse que foi por pouco, muito por pouco. 5 dias. Fechei os olhos tentando processar. Tinha ficado 3 dias na gruta, depois mais 5 dias aqui. 8 dias desde que encontrei a onça. A fazenda tá tudo bem. O Tiago tá dando uma olhada nas coisas. As vacas, as cercas. Pode ficar tranquilo. Não era da fazenda que eu queria saber, mas não conseguia formular a pergunta. Não sabia se devia perguntar, não sabia se eles iam entender. Dona Celina apertou minha mão. Ela tá bem, Mateias? Meu coração acelerou. O monitor ao lado da cama começou a bipar mais. Rápido, o Raimundo foi lá verificar no dia seguinte, com cuidado, de longe. Os filhotes estavam bem. Ela tinha caçado, tinha comida na gruta. Os filhotes estavam maiores, mais fortes. Dona Celina sorriu. Ela é uma mãe guerreira, assim como você foi um pai para ela nesses dias. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Escorreram quentes pelo meu rosto, molhando o travesseiro. Sem chorar. O médico disse que você precisa se acalmar, mas eu não conseguia parar. Não era só alívio, era tudo, todo o peso que tinha carregado sozinho por 3 anos, toda a solidão, todo o vazio, tudo saindo de uma vez, através daquelas lágrimas que eu tentava esconder, virando o rosto. Dona Celina se levantou e me abraçou daquele jeito que sou a mulher que criou 3 filhos sabe abraçar. Apertado, firme, mas infinitamente carinhoso. Você é um homem bom, Mateias. Sempre foi, mas acho que você tinha esquecido disso. Fiquei mais 7 dias no hospital. Pneumonia não é brincadeira, ainda mais um homem de 52 anos que passou dias molhado, com frio, sem se alimentar direito. Os médicos ficavam passeando ao redor do assunto, mas eu via nos olhos deles. Tinha sido perto,
mais perto do que eu imaginava. O Tiago o visitava todo dia, trazia notícias da fazenda, dizia que tinha consertado a cerca do pasto sul que tinha caído na tempestade, que as vacas estavam bem, que o trovão estava comendo que nem um condenado, compensando os dias perdidos. Mas eu sabia que ele vinha por outro. O motivo? Vinha porque eu tinha ficado 3 anos, praticamente sem falar com ninguém. 3 anos sendo apenas o viúvo calado que as pessoas cumprimentavam na cidade, mas não sabiam mais o que dizer. A notícia do que eu tinha feito se espalhou. Primeiro foi só o Tiago, o Raimundo e Dona Celina que sabiam, mas sabe como é interior, notícia corre, principalmente notícia diferente. Você virou lenda, Mateias, Tiago ouviu numa das visitas. Tão te chamando de Mateias das Onças, lá na CID de ponto FC cara feia, isso é apelido de louco ou de herói? Ele ficou sério. Você sabe que o Ibama veio aqui, né? Meu coração gelou. Veio. Queriam saber da história toda. Se você tinha machucado o animal, se tinha tentado domesticar. Essas coisas de protocolo. Tiago deu um sorriso torto. Contei tudo exatamente como aconteceu. O doutor Henrique, o veterinário, também deu o testemunho dele. Explicou que você fez o parto de emergência que salvou a vida dela e dos filhotes. E disseram que foi a coisa mais maluca e mais bonita que já tinham visto, que você teve sorte de não ter morrido, mas que tecnicamente você não fez nada errado. Pelo contrário, o resto. Irei aliviado. Só tem uma coisa, Tiago hesitou. O quê? Eles vão monitorar a onça. Colocaram câmeras perto da gruta. Querem ter certeza que ela e os filhotes estão bem. Cá, ou estão se desenvolvendo. E ele coçou a cabeça. Tem um pesquisador da universidade que quer conversar com você. Diz que é raro uma onça aceitar ajuda humana desse jeito. Quer documentar. Estude R.FX. Que não com a cabeça. Não quero virar pesquisa. Eu disse isso para ele, mas acho que ele vai insistir. Tiago pôs a mão no meu ombro. Você fez uma coisa importante, Mateias. Quer vó, e goste ou não, isso não é só sobre você mais, é sobre mostrar que ainda dá pra gente e bicho viverem sem se matar, principalmente agora, com tanto desmatamento, tanto bicho perdendo casa. Ele tinha razão, eu sabia e tinha, mas não mudava o fato de que eu não tinha feito aquilo para ser exemplo de nada. Tinha feito porque não conseguia deixar de fazer. No 12º dia, me deram alta. Dona Celina e Tiago me buscaram. A caminhonete velha do Tiago chacoalhou por toda a estrada de volta para a fazenda. Cada buraco doía nas costelas ainda sensíveis. Quando viramos na porteira da minha propriedade, meu coração apertou. Tinha gente, um monte de gente. Vizinhos que eu mal conhecia, pessoas da cidade, até o padre da igreja, que eu não frequentava há anos, tinha uma faixa amarrada entre os postes. Bem-vindo de volta, Mateias. Olhei para o Tiago, com cara de reprovação. Não fui eu, foi a Dona Celina e as mulheres da igreja. Disse que não adiantava reclamar e da caminhonete, e todo mundo se aproximou. Apertos de mão, abraços, palavras de que bom te ver. E estava com saudade de gente que nunca tinha demonstrado isso antes. Não sabia como me sentir. Parte de mim queria agradecer, parte queria mandar todo mundo embora e ter minha solidão de volta. Mas aí vi, no meio do pessoal todo, quieto, sem falar nada, estava o Paulo. Paulo, o filho da Isabela, do primeiro casamento dela. Tinha uns 35 anos agora. Morava em Goiânia. A gente tinha se afastado depois que ela morreu. Não por briga, só por dor. Era difícil olhar um para o outro e não ver ela. Nossos olhos se encontraram. Ele veio até mim, parou na minha frente. Meio que o S. Paulo. Ficamos ali, 2 homens que tinham amado a mesma mulher, cada um do seu jeito, sem saber o que dizer. Até que ele me abraçou. Foi um abraço forte, apertado, de filho para pai. Porque era isso que a gente tinha sido. Por 15 anos, desde que ele tinha 20 até a morte dela, eu tinha sido o pai que ele não teve. E no meio daquele abraço, eu senti algo se soltar dentro do meu peito. Uma coisa dura, pesada, que estava presa ali havia 3 anos. Mãe ficaria orgulhosa. Ele sussurrou no meu ouvido. Do que você fez?
Ela sempre soube que você tinha um coração enorme. Mesmo quando você tentava esconder, tive que morder o lábio para não chorar de novo na frente de todo mundo. A festa durou o dia todo. Tinha comida, tinha bebida, tinha música baixa no radinho. Velho, as mulheres tinham limpado a casa, que estava brilhando como não brilhava desde que Isabela se foi. Tinha flores na mesa da cozinha. Flor. Quando foi a última vez que teve flores naquela casa? O pessoal ficou até o sol começar a se pôr. Foram embora aos poucos, cada um se despedindo, dizendo para eu não sumir, mas para aparecer na cidade, para não ficar sozinho demais. Por fim, ficou só eu e o Paulo. Sentamos na varanda, vendo o céu mudar de cor, aquele pôr do sol que Isabela amava tanto. Ela me fez falta, eu disse. Primeira vez que falava isso para alguém em 3 anos. Para mim também. Tem dia que eu ainda pego o telefone para ligar para ela. Esqueço que ela não vai atender. Ficamos em silêncio por um tempo, mas não era um silêncio pesado. Era confortável. Era compartilhado. Você vai ficar? Perguntei. Só até amanhã. Preciso voltar para o trabalho. Mas vou começar a vir mais. Final de semana, feriado. Se você deixar, claro que deixo. Essa é a sua casa também. O sol tinha quase sumido no horizonte quando o Paulo perguntou: você vai visitar ela? A onça tinha pensado nisso no hospital toda noite. Se devia voltar lá. Se devia verificar. Se ela ia lembrar de mim, não sei. O Ibama está monitorando. Acho que ela não precisa mais de mim. Talvez você precise dela. Olhei para o Paulo. Ele estava olhando para o céu, não para mim. Como assim? Você ficou 3 anos morto por dentro, Mateias. Desculpa falar duro assim, mas é verdade. Você só respirava, só existia. Desde que a mãe morreu, você fechou tudo. Não falava com ninguém, não saía, só trabalhava. Trabalhava até cair de cansaço para não ter que sentir. A palavra doía porque era verdade. E aí você encontra essa onça. Você arrisca a sua vida. Você fica dias cuidando dela e dos filhotes. Você quase morre. E quando volta, você está diferente. Diferente como? Vivo. Você está vivo de novo. Engoli em seco. Paulo finalmente me olhou. Então talvez você deva visitar ela? Sim, não por ela, por você. Para lembrar que ainda tem motivo para sentir, para se importar, para viver. Naquela noite, depois que o Paulo foi dormir no quarto de hóspedes, fiquei sozinho na varanda. O céu estava cheio de estrelas, milhões delas. A Via Láctea atravessando tudo como um R. Raio de luz. Pensei na onça. Será que ela olhava para o mesmo céu? Será que os filhotes já tinham aberto os olhos? Será que ela já tinha voltado a caçar direito? Será que ela lembrava de mim? Ou era só mais um momento na vida selvagem dela? Um episódio estranho, que logo seria esquecido, mas no fundo eu sabia que não importava se ela lembrava, porque eu ia lembrar para sempre daqueles olhos amarelos M. E olhando com gratidão, daquela língua áspera me, lâmbedo quando eu tinha febre, daquele momento em que ela encostou o focinho na minha mão, antes de eu ir embora, eram memórias que iam que iam me mudar, que já tinham me mudado. Levantei e fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda, onde guardava as coisas da Isabela, suas roupas, seus perfumes, seus bilhetes. Por 3 anos não tinha conseguido mexer naquelas coisas. Peguei a foto de casamento, nós 2 jovens, sorrindo, eu com aquele terno que ficava apertado, ela com o vestido branco que ela mesma tinha. Costurado, eu tô tentando, Isabela, tô tentando viver. De novo, do jeito que você ia querer que eu vivesse. Coloquei a foto na mesa de cabeceira, onde eu podia ver todo dia. Não escondida numa gaveta, e pela primeira vez em 3 anos. Dormi sem pesadelo. Sonhei com a onça e os filhotes correndo livres na mata. Sonhei com a Isabela sorrindo. Sonhei com um futuro que não fosse. Se só vazio. E quando acordei, o sol já estava alto. Mas, ao invés de me sentir culpado por ter dormido até tarde, por ter perdido o tempo de trabalho, eu me senti descansado, vivo, pronto para recomeçar. 2 meses depois, eu estava de pé na borda da mata, olhando para a trilha que levava até a gruta. Tinha adiado aquilo por semanas. Sempre arranjava uma desculpa.
A cerca precisava de reparo. As vacas precisavam de vermífugo, o telhado do curral estava gotejando, sempre tinha alguma coisa, mas a verdade é que eu tinha medo de que ela não estivesse mais lá, medo de que tive, se acontecido algo com os filhotes, medo de que, se eu voltasse, a magia daqueles dias se quebrasse de alguma forma, que eu descobrisse que tinha sido só acaso, só circunstância, nada mais. Mas naquela manhã de agosto, com o sol nascendo vermelho no horizonte e o ar ainda frio cortando a pele, eu soube que não podia adiar mais. Montei no trovão. Ele hesitou quando percebeu para onde a gente ia, mas confiei nele como ele tinha confiado em mim. Todos esses anos, demos a volta pela estrada principal, ao invés de cortar pelo lamaçal, que agora, seco pela estiagem, tinha virado terra, rachada. Quando cheguei perto da gruta, desmontei e amarrei o trovão longe, num lugar seguro. Não queria assustá-la, não queria invadir. Fui a pé devagar, prestando atenção em cada som. O mato tinha mudado. Agosto é mês seco no cerrado. As folhas ficam amareladas, o capim vira palha, tudo ganha um tom dourado meio triste. O cheiro era diferente também. Terra seca, fumaça distante de alguma queimada. O canto das cigarras ensurdecedor no silêncio da manhã. Quando cheguei na clareira perto da gruta, parei. Tinha marcas, pegadas grandes de onça adulta e outras menores, muito menores. Os filhotes. O coração acelerou, continuei andando mais. Devagar ainda, contornei as pedras grandes e então vi, a entrada da gruta estava vazia. Claro que estava. Elas eram bichos selvagens. Não iam ficar no lugar para sempre. Tinham território para explorar, caça para fazer, vida para viver. Mas ainda assim a decepção apertou. Entrei na gruta. Estava diferente, mais seca, mais limpa. O vento tinha levado as folhas. A lona que eu tinha deixado estava rasgada num canto, inútil, mas tinha sinais de que ela tinha ficado ali por um tempo, pelos na pedra, marcas de garras nas paredes. E, no fundo, onde os filhotes tinham nascido, ainda dava para ver manchas no chão. Sentei no mesmo lugar onde tinha passado aquelas noites. Encostei na parede fria da pedra, fechei os olhos. E deixei as memórias virem. O som da chuva batendo lá fora, os piadinhos dos filhotes mamando, a respiração cansada da mãe enquanto lutava para viver, o calor do corpo dela deitado perto do meu. Quando eu estava com febre, abri os olhos e vi que tinha algo no chão perto da minha bota, uma pena de gavião, pelo tamanho e cor. Mas não era isso que importava. Importava que ela estava limpa, recente, como se tivesse sido deixada de propósito. Naquele lugar específico, peguei a pena nas mãos, era macia, bonita, com listras marrons e brancas, e então ouvi um som baixo vindo de fora da gruta, um rosnado. Me levantei devagar, o coração disparando. Fui até a entrada e olhei para fora, e lá estava ela, do outro lado da clareira, sentada, me observando. Tinha engordado, o pelo brilhava sob o sol, as manchas pintadas no corpo pareciam mais vívidas, mais fortes. Ela estava saudável, forte, magnífica, e ao lado dela, 3 filhotes. Já não eram aquelas bolinhas cegas e indefesas. Agora eram do tamanho de cachorros, grandes, peludos, brincalhões. Um deles mordia a orelha do outro. O terceiro, o menor, tentava escalar uma pedra e caía rolando pela terra. Ela os vigiava, mas mantinha os olhos em mim. Não era ameaça, era reconhecimento. Ela lembrava. Dei um passo para fora da gruta devagar, respeitoso. Ela não se moveu. Os filhotes pararam de brincar e olharam para mim, curiosos. Um deles deu um passo na minha direção. A mãe bufou baixo, firme. O filhote parou na hora e voltou para perto de ele a ponto. S-U-R-R, ponto. Bom ver que você está ensinando direito. Gente é perigosa, pequeno. É bom você aprender isso cedo. Minha voz ecoou na clareira. Os filhotes inclinaram as cabeças, tentando entender aquele som estranho. A mãe continuou sentada, calma, apenas observando. Me ajoelhei. Ficamos assim por um tempo. Ela lá, eu aqui. 2 seres de mundos diferentes que,
por um breve momento no tempo, tinham dividido o mesmo espaço, a mesma luta, a mesma vitória. Obrigado. Eu disse, e minha voz saiu embargada, por me deixar fazer parte disso, por confiar, por me lembrar que ainda tem coisas na vida que valem. Apenas ela piscou devagar. Aqueles olhos amarelos que tinham me olhado com tanto desespero, agora me olhavam com paz. Então ela se levantou, chamou os filhotes com um som baixo na garganta. Eles obedeceram na hora, se alinhando atrás dela. Antes de entrar na mata, ela parou, virou a cabeça e me olhou uma última vez. Eu acenei, um gesto pequeno, provavelmente sem sentido a ela, mas significava tudo para mim. Ela virou e desapareceu. Entre as árvores, os 3 filhotes atrás, pulando, brincando, alheios ao peso daquele momento. Fiquei ali parado por muito tempo depois que elas foram embora. O sol subiu no céu, o calor aumentou. As cigarras continuaram seu canto ensurdecedor, mas eu não conseguia me mover, porque sabia que aquilo era o fim verdadeiro. Ela estava bem. Os filhotes estavam bem, não precisavam mais de mim. Talvez nunca precisassem de novo, e tudo bem. Era assim que tinha que ser. Elas eram selvagens, pertenciam à mata, aos rios, às montanhas, não a mim, não a nenhum humano. Mas por um breve momento, nossos caminhos tinham se cruzado, e esse cruzamento tinha mudado tudo. Voltei para casa devagar, sem pressa, aproveitando o caminho, reparando em coisas que não reparava havia anos. O jeito que a luz filtrava pelas folhas das árvores, o som do vento nas copas, um casal de araras voando baixo, gritando uma para outra, uma família de capivaras cruzando a estrada mais à frente. Vida! Tinha tanta vida ao redor, e eu tinha passado 3 anos sem ver nada disso. Quando cheguei na fazenda, o Tiago estava me esperando na varanda. E aí, você é fio e ponto de interrogação e fio e ponto, e ela tá bem? Os filhotes também, grandes, fortes, brincalhões. Tiago sorriu. Que bom mesmo. Ele hesitou. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Meu estômago embrulhou quando alguém começa uma frase assim. Nunca é coisa boa. O pesquisador da universidade, aquele que eu te falei, ele voltou, trouxe a equipe toda, instalaram-se câmeras melhores perto da gruta e ao longo do território que há. Onços a ponto T a ponto e pegaram umas imagens. Matei-as, você precisa ver isso. Ele me levou até a caminhonete dele, onde tinha um laptop em cima do banco. Abriu e me mostrou um vídeo. Era filmagem noturna, em preto e branco, com aquela qualidade esverdeada de câmera infravermelha. Mostrava a onça saindo da gruta com os filhos. Diz, eles eram menores no vídeo, então devia ser de algumas semanas atrás. Ela parou, olhou ao redor. Os filhotes ficaram perto dela, quietos. E então ela fez algo extraordinário. Levantou a cabeça e cheirou o ar devagar, como se procurasse por algo. Ou por alguém. O pesquisador disse que esse comportamento é atípico. Tiago explicou. Onças não fazem isso. Não dessa forma. É como se ela estivesse procurando. Procurando o quê? Tiago me olhou. Ele acha que ela estava procurando por você? Sente um aperto no peito. Isso é loucura. É o que eu disse. Mas ele insiste. Diz que, nos dias seguintes, ela voltou naquela mesma clareira várias vezes, sempre fazendo a mesma coisa, cheirando o ar, esperando. Ele parou, como se ela também sentisse falta. Tive que me sentar no degrau da varanda. As pernas ficaram eles ponto. O pesquisador quer publicar um artigo. Tiago continuou, sobre vínculo interespécies em situações de trauma compartilhado. Ele diz que o que aconteceu entre vocês é raro, muito raro, que pode mudar a forma como entendemos a relação entre humanos e animais selvagens. Eu não quero ser artigo científico, eu sei. Eu disse isso para ele, mas Matei-as e Tiago sentou do meu lado. Você fez uma coisa importante, não só salvo ela e os filhotes. Você mostrou que ainda dá para ter empatia, que ainda dá pra gente coexistir com a natureza sem destruir tudo. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não é verdade. A maioria das pessoas teria ido embora, teria ligado pro Ibama e deixado eles resolverem.
você ficou. Você arriscou tudo. Sua vida, sua saúde, sua fazenda. Ele me olhou sério. Você escolheu ela. E isso significa alguma ser. Pois eu fiquei quieto, vendo o sol se por mais uma vez, aquele ritual diário, que Isabela amava e que eu tinha aprendido a amar de novo. O que o pesquisador quer de mim, sou uma entrevista. Conta, erre sua versão, o que você sentiu, o que você viu. Nada muito complicado. Pensei por um longo tempo, tá bom, mas com uma COND, sou o ponto qual é ele, ponto de interrogação, que parte do dinheiro. Que ele conseguir com a pesquisa, se conseguir, vá para a proteção da reserva, para a patrulha contra. Caçadores, para a educação ambiental nas escolas, para que outras onças não precisem passar pelo que ela passou, Tiago sorriu. Acho que dá para negociar isso. As semanas seguintes foram estranhas. O pesquisador, Dr. Marcos, veio com a equipe. Gravaram minha entrevista, pediram para eu levar eles até a gruta, mostraram onde tudo aconteceu. Explicar cada detalhe. Foi difícil reviver aquilo tudo, mas também foi libertador de alguma forma, porque ao contar, ao colocar em palavras, eu percebi o quanto tinha mudado. Não era mais o Rô. Ele que acordou naquela manhã de junho só para consertar cerca e passar o dia sem sentir nada. Era alguém que tinha olhado para a vida pedindo socorro e tinha respondido. Alguém que tinha escolhido sentir, mesmo quando doía. Alguém que tinha escolhido viver, mesmo com medo. O artigo do Dr. Marcos foi publicado 3 meses depois numa revista científica internacional. Chamou atenção muito mais do que qualquer um esperava. Repórteres vieram, quiseram entrevistar, quiseram fotos, quiseram transformar aquilo numa história de heroísmo. Mas eu recusei a maioria, porque não era sobre heroísmo, era sobre humanidade, sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, sobre lembrar que a gente divide esse mundo com outras criaturas que também sentem, que também lutam, que o bem merece viver. A fazenda mudou. O Paulo começou a vir todo. Fim de semana, trouxe a esposa e os 2 filhos pequenos. De repente, a casa tinha barulho de criança de novo. Tinha riso, tinha vida. Eles me convenceram a plantar uma horta para ter verdura fresca, disseram. Mas eu sabia que era mais que isso. Era uma forma de me fazer cuidar de algo, de ter um propósito além de reviver. E funcionou. Toda manhã eu regava a horta, via os brotos crescendo, as folhas verdes brotando da terra, tomates amadurecendo, alface se abrindo. Era bonito, era vivo, era promessa de futuro. O Tiago e a dona Celina começaram a me chamar para jantar uma vez por semana. Conheci os outros vizinhos direito. Gente boa, gente simples, que entendia da lida, das dificuldades, mas que também sabia rir, sabia aproveitar. Comecei a ir na cidade aos sábados, não ficava escondido na fazenda mais. Conversava com o pessoal no mercado, tomava um café na padaria, trocava ideias sobre chuva, sobre gado, sobre futebol, coisas pequenas, mas importantes. Porque era conexão, era lembrar que eu não estava sozinho no mundo. 6 meses depois do dia que vi a onça pela última vez, Hebe, uma ligação do Dr. M.A.R. com esse ponto Mateias. Você precisa vir ver uma coisa. O que aconteceu? Tá tudo bem com ela, tá tudo ótimo. Mas tem uma coisa que você tem que ver pessoalmente. Amanhã de manhã, pode ser eu fui, cheguei na reserva antes do sol nascer. O doutor Marcos e 2 pesquisadores me esperavam com equipamento de filmagem, uns binóculos potentes. O que está acontecendo? Ciência, você vai ver, caminhamos até um ponto alto de onde dava para ver a clareira perto da gruta sem ser visto, e esperamos. O sol começou a raiar, os pássaros acordaram, o mato ganhou cor, e então eu vi. A onça saiu da mata sozinha dessa vez. Os filhotes já deviam estar grandes o suficiente para caçar sozinhos às vezes. Ela foi até o centro da clareira, onde a gente tinha se visto pela última vez. Sentou e ficou ali parada, olhando na direção onde eu tinha ficado naquele dia, esperando. Ela faz isso toda semana, Dr. Marcos sussurrou, sempre no mesmo dia, sempre na mesma hora, sempre no mesmo lugar. Minha visão embaçou. É impossível. Ela não pode e faz.
Nós não entendemos completamente, mas é real. Ele me olhou, ela lembra. De você, Mateias, e de alguma forma, ela espera. Fiquei ali escondido entre os arbustos, vendo ela sentada naquela clareira, orgulhosa, forte, livre, mas também espera a N do ponto, PUSSN1.dr. Marcos. Segurou meu braço. Não é seguro. Ela está selvagem de novo. Os instintos voltaram. Completamente. Se você se aproximar, ela pode atacar. O vínculo que vocês tinham era contextual. Ela estava vulnerável. Agora elas têm. A forte é diferente. Eu sabia que ele tinha razão. Mas ainda assim doía. Ficamos ali até ela se levantar, 1 hora depois, e desaparecer na mata de novo. No caminho de volta, Dr. Ma. Rocos me disse, sabe o que eu aprendi estudando ela? Que gratidão não é exclusividade humana, que memória emocional existe em outras espécies, que vínculo pode acontecer nos lugares mais improváveis, entre os seres mais diferentes. Ele parou e me encarou. Você tocou a vida dela, Mateias, de uma forma que vai ficar para sempre. Assim como ela tocou a sua, a sentir sem carne. Seguir falar, 1 ano depois do dia que encontrei a onça presa no lamaçal, fiz uma coisa que não fazia desde antes da Isabela morrer. Dei uma festa, nada grande, só vizinhos, amigos, a família do Paulo, o pessoal da cidade que tinha virado próximo. Fizemos churrasco, tinha música, tinha conversa, tinha riso quando pela fazenda, que tinha ficado silenciosa por tanto tempo. O Paulo fez um brinde no meio da festa pro Mateias, que a gente achava que tinha virado pedra depois que perdeu minha mãe, mas que mostrou pra gente que coração bom não endurece. Só precisa de um motivo para voltar a bater. Todo mundo levantou o copo. Eu tentei não chorar e falhei. Mais tarde, quando já estava escurecendo e as pessoas começavam a ir embora, fui até a varanda. O céu estava pintado de laranja, rosa, roxo, aquele pôr do sol. Impossível que só o cerrado tem. Sente uma presença ao meu lado. Era a dona Celina. Ela ficaria orgulhosa de você. Ela disse baixinho. Não precisou dizer quem era ela. Eu sabia. Eu espero que sim. Eu tenho certeza. Dona Celina apertou meu braço. Você honrou a memória dela. Não. Ou ficando parado no tempo, mas voltando a viver, depois que todos foram embora e a fazenda. Ficou quieta de novo, foi até o quarto, peguei a foto da Isabela na mesinha de cabeceira, olhei para aqueles olhos que tinham visto melhor. E o pior de mim, obrigado, falei para a foto, por me ensinar a amar, por me ensinar a me importar, por plantar isso em mim de uma forma que nem 3 anos de dor conseguiram matar. Coloquei a foto de volta. Ao lado dela, coloquei a pena de gavião que tinha encontrado na gruta. 2 símbolos, um do amor que tive, outro do amor que dei, ambos me lembrando que viver não é só respirar, é sentir, é se importar, é escolher todos os dias. Fazer diferença onde a gente pode. Deitei e dormi. E sonhei com a Isabela sorrindo e com uma onça e 3 filhotes correndo livres oba a lua cheia, e com um futuro que, pela primeira vez em anos, não parecia vazio, parecia possível. 10 anos se passaram desde aquele dia de junho. A fazenda ainda é pequena, ainda tem cerca pedindo. Reparo toda semana, ainda tem gado precisando de cuidado. Mas não é mais um lugar vazio. O Paulo e a família vêm quase todo fim de semana. Os netos agora ajudam na horta, que cresceu e virou quase uma roça. A gente vende verdura na feira da cidade. Virei voluntário de um projeto de educação ambiental. Vou nas escolas, conto minha história, ensino as crianças sobre respeito à natureza, sobre convivência, sobre empatia. E toda semana, toda sexta de manhã, eu vou até aquela clareira, não para ver a onça. Ela parou de aparecer há uns 5 anos. Provavelmente morreu, ou foi para outro território, ou simplesmente seguiu a vida como devia, mas eu vou, porque aquele lugar significa algo. Significa o dia que eu escolhi viver de novo. Significa o dia que aprendi que salvar uma vez, e das vezes é a única forma de salvar a própria. Sento na mesma pedra, olho a mata, escuto os sons e agradeço. Agradeço por aquele encontro impossível. Agradeço pela segunda chance.
Agradeço por ter sido fraco o suficiente para pedir ajuda ao vida e forte o suficiente para ajudar quando a vida pediu. Hoje eu sei uma verdade que aprendi do jeito mais difícil. Não são os dias perfeitos que mudam a gente, são os dias impossíveis. Os dias em que a gente tem que escolher entre desistir ou lutar, entre fechar o coração ou arriscá-lo de novo, entre viver de verdade ou só existir. Naquele lamaçal há 10 anos, eu poderia ter ido embora, poderia ter deixado ela morrer, poderia ter protegido minha segurança, minha rotina, minha dor confortável, mas escolhi diferente. E essa escolha não salvo só uma onça e 3 filhotes. Salvo um homem de 52 anos que tinha esquecido para que serve um coração. Hoje, aos 62, olho para trás e vejo claro. Os melhores dias da minha vida não foram os mais fáceis, foram os mais difíceis. Os que me quebraram e me reconstruíram, os que me lembraram que ser humano é justamente isso, ter a capacidade de escolher a empatia, quando seria mais fácil escolher a indiferença. A onça me ensinou isso. A Isabela tinha tentado me ensinar, mas eu só aprendi quando não tinha mais escolha a não ser sentir. Levanto da pedra e olho para o céu. Um gavião planeia lá em cima, livre, solto, vivo. Sorrio e volto para casa, porque agora eu sei, casa não é só o lugar onde a gente dorme, é o lugar onde a gente escolhe viver, de verdade, com tudo que isso significa, com a dor e com a alegria, com o medo e com a coragem, com a perda e com o recomeço. Eu escolho viver todo dia, por mim, pela Isabela, pela onça que com a Iulio, pelos filhotes que sobreviveram, por todo mundo que ainda acredita que vale a pena se importar, porque no fim, o silêncio da terra só é quebrado pelo grito da vida quando a gente tem coragem de ouvir. Eu ouvi e nunca mais vou parar de ouvir. Fim, existem encontros que nos mudam para sempre, não porque foram planejados, mas porque aconteceram exatamente quando vamos, quando a vida nos coloca diante de alguém ou algo que precisa de nós tanto quanto nós precisamos de um motivo para continuar. Temos uma escolha, fechar os olhos ou estender a mão. Mateus escolheu estender a mão e, ao salvar uma vida selvagem, encontrou a própria humanidade perdida na solidão. Esta é uma história sobre empatia, sobre como um gesto de compaixão pode transformar não apenas quem recebe, mas principalmente quem dá. Sobre como, às vezes, salvar outro é a única forma de nos salvarmos, que possamos todos, em nossos lamaçais particulares, ter a coragem de escolher sentir, de escolher agir, de escolher viver, porque no final, não é o tempo que nos cura, é o amor que escolhemos dar, mesmo quando achamos que não temos mais nada para oferecer. E esse amor, contra todas as probabilidades, sempre volta de formas que jamais imaginaríamos.